Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando aqui a nossa avaliação esportiva hoje, né? Para começar a semana, tivemos jogos no final de semana do Gauchão, o São Luís que acabou sofrendo mais uma goleada na capital do estado, São Luís que levou 4-0 do Internacional no sábado, e assim nós vamos falar hoje de futebol, vamos falar um pouquinho aí sobre o Campeonato Gaúcho, a rodada do final de semana que nós tivemos então, vamos avaliar aqui esta rodada. Além, claro, de São Luís 4, aliás, o Internacional 4-0 para o São Luís no sábado, nós tivemos no Beira-Rio. Também ontem, nos Eucaliptos, a equipe do Avenida fez 1-0 no Ipiranga. Também ontem, a derrota, mais uma, do Esportivo em casa, perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0. O Caxias fez 2-1 no Aimoré, lá no Centenário, em Caxias. O São José perdeu em casa para o Grêmio por 1-0. E no complemento da rodada, nesta segunda-feira, tem Novo Hamburgo e Juventude. São os jogos aí da rodada de número 3 do Campeonato Gaúcho, que teve algumas surpresas, né, digamos assim, mas, de certa forma, resultados que impressionaram, chamaram a atenção. Primeira vitória do Internacional, claro, que era favorito frente ao São Luís, no jogo realizado no sábado lá no Beira-Rio. O Internacional que vinha de 2 empates, o São Luís também, 2 empates, São Luís que estreou empatando em casa frente ao Ipiranga de Erechim. O Internacional empatou em casa com o Juventude. No segundo jogo, o São Luís foi a Caxias, empatou lá com o Juventude em Caxias em 1-1, e o Internacional que empatou na segunda partida com a Avenida em Santa Cruz. E o sábado foi então do resultado do Internacional voltar a vencer. Primeira vitória em casa diante do torcedor, claro, público pequeno, em torno de 12 mil torcedores que assistiram a vitória do Internacional diante do São Luís, a goleada, aliás, por 4-0. Vamos conferir aqui os principais lances, principais momentos aí desse jogo, portanto, que nós tivemos lá com a vitória do Internacional, né, que teve então no início do jogo já bastante disputada a partida, depois muita chuva e acabou prejudicando um pouco, né? E aí, o primeiro gol, aquele frango do goleiro Pablo, né? Pablo que acabou, né, com as imagens do GE, estamos conferindo aí, o pobre do Pablo que levou o gol, entrou no lugar do Gabriel Félix, né, que não estava bem, e o Pablo acabou levando este gol aí, então, do Wanderson, né? Bola que foi batida, e aí o Pablo que levou e tentou segurar, bola lisa, molhada, escorregadia, passou entre as pernas do Pablo, então, e aí o gol do Internacional, o primeiro gol da partida. Então, a abertura do marcador para o Internacional. Depois, digamos que o jogo até, de certa forma, um pouco equilibrado, o São Luís tentou buscar algumas jogadas, o Inter respondia com lances, sempre tentando o ataque muito forte, e depois, num contra-ataque pelo lado direito, então, que o Pedro Henrique foi para ser marcação, passou pelo Diego Rocha, foi derrubado, e aí o árbitro marcou a penalidade máxima, que é um pouco duvidoso, porque ele deixou a perna, na verdade, aí o pênalti marcado pelo Pedro Henrique, marcando então o segundo gol do Internacional. Deslocou o Pablo, tocou lá no canto esquerdo, o Pablo caiu logo para a direita, e o placar então 2-0 para o Internacional no finalzinho do primeiro tempo de jogo. E aí no segundo tempo, o Internacional que continuou pressionando, né, com uma equipe sempre forte no ataque, tentou jogadas, uma bola que passou muito perto, né, do goleiro Pablo, um chute cruzado, passou muito perto do Pablo e foi para fora. Depois, mais uma oportunidade do Inter, chegando ali pela direita com o Maurício, que bateu para mais uma defesa do Pablo, tocando para a linha de fundo. E o Inter que depois chegava ao terceiro gol, Pedro Henrique, mais uma vez, cobrança do escanteio de pena, e aí o Pedro Henrique foi lá de cabeça, antecipou-se na defesa, escorou de cabeça na saída do Pablo, marcando então o terceiro gol do Internacional, e o placar então aqui é de 3-0 para o Internacional nesse momento da partida. Depois, em mais um momento, aí, novamente, com o Inter que marcou o quarto gol, mais uma bola que foi lançada também para a área, que aí a zaga não afastou, e aí o Moledo complementou, marcando o quarto gol, né, que fechou
a vitória colorada no jogo, portanto, né? O Inter que teve outras chances ainda, inclusive, né? Tentando chegar. Pablo que fez mais uma grande defesa ali, mas aí o quarto golo, então, cruzamento na área, e aí o toque de cabeça do canto, aí o Internacional, então, fazendo o gol que definiu, aí, ó, lá no cantinho, né, que o Pablo não pôde pegar essa aí, um gol do Moledo, fazendo, então, o 4-0 para o Internacional, placar final dessa partida no Beira-Rio no sábado, né, que decretou a goleada do Inter sobre o São Luís, o Inter que teve mais oportunidades, né, chute por lá, o Pablo saiu um pouco perdido nesse lance aí, mas acabou tocando para fora, então, e aí a vitória foi do Internacional sobre o São Luís, portanto. Nós tivemos então esta vitória do Internacional 4-0, primeira vitória colorada no Gauchão, e o São Luís que amarga sua primeira derrota, né? São 3 jogos sem vencer. É claro que a tabela foi bastante difícil, em casa com o Ipiranga, depois fora com Juventude Internacional, então bastante complicada esta situação aí para o Internacional, para o São Luís, que tem agora na quinta-feira mais um jogo que é em casa, o São Luís que joga em casa na próxima quinta-feira, jogando frente à equipe do Novo Hamburgo, né? Então, teremos esse jogo na próxima quinta-feira. Então, aqui no 19 de outubro, teremos o jogo, então, frente ao Novo Hamburgo, às 19 horas, quinta-feira. Torcedor sendo convidado para participar, para prestigiar, então, esse jogo que é difícil, São Luís enfrentando o Novo Hamburgo em busca de uma vitória. Claro que agora, se a gente analisar, podemos dizer que são todas equipes do mesmo nível que o São Luís vai enfrentar, com exceção, é claro, do Grêmio, né? Porque se tirar Internacional e Grêmio, tem ainda, claro que o Ipiranga foi vice-campeão no ano passado, a dupla Caju, Juventude e Caxias, o São Luís vai enfrentar também fora de casa neste ano, mas aí tem, nesta próxima quinta-feira, joga frente ao Novo Hamburgo aqui em Ijuí, no 19 de outubro, depois sai domingo para jogar frente ao Avenida, lá em Santa Cruz, né? Jogo bastante difícil também, até porque o Avenida venceu, né? O Avenida venceu o Ipiranga na rodada deste final de semana. Então, depois, o São Luís vai enfrentar o Avenida no domingo, às 19 horas, lá nos Eucaliptos. Aí, o jogo seguinte do São Luís é em casa, frente ao Esportivo. O Esportivo também não vem bem, então é mais um jogo para que o São Luís possa pontuar frente ao Esportivo no dia 8, no 19 de outubro, às 20 horas, na sexta rodada. Na sétima rodada, aí o São Luís vai a Caxias enfrentar o Caxias, sétima rodada, então é lá em Caxias, depois volta a jogar em casa na oitava rodada para enfrentar o Grêmio, em princípio dia 15 de fevereiro, é o jogo do São Luís contra o Grêmio aqui no 19 de outubro, aí a coisa já é mais complicada. E depois tem na nona rodada, vai enfrentar o São José, lá, né? São José lá no Francisco Noveleto, naquele gramado péssimo, que ontem o Grêmio sofreu muito para derrotar São José por 1-0, naquele gramado lá do Francisco Noveleto. Na décima rodada, o São Luís vai a Pelotas enfrentar o Brasil e depois fecha jogando em casa frente ao Aimoré, né? Então, na verdade, o que precisa fazer 11 pontos, seriam necessários, suficiente 11 pontos para que pudesse, para escapar do rebaixamento, tem que pensar primeiro ponto na escapar do rebaixamento e depois, é claro, para buscar a vaga entre os 4, que é bastante complicado, bastante difícil, mas não impossível. Classificação atualmente, o Grêmio é líder com 9 pontos, depois vem o Brasil com 6, o Inter é o terceiro com 5 pontos, em quarto a Avenida com 5, em quinto Ipiranga com 4, em sexto Caxias com 4, sétimo São José com 4, oitavo Juventude com 2, o nono São Luís hoje está em nono colocado com 2 pontos, décimo o Novo Hamburgo com 1, 11º Esportivo com 1, 12º Aimoré com 1 ponto, claro, fora a rodada que nós teremos no complemento hoje, né, que é a rodada terceira, que teremos daqui a pouco entre Novo Hamburgo e Juventude, que jogam lá
no Estádio do Vale. Essa é a situação por enquanto, né? Esperamos que o São Luís possa fazer um bom jogo na próxima quinta-feira, às 19 horas, frente ao Novo Hamburgo. Então, aqui no 19 de outubro, torcedor convidado, convocado a participar, a prestigiar e a empurrar a equipe rumo à primeira vitória e aí buscar esses 3 pontinhos, que aí já ficaria com 5, daria uma alívio, quem sabe buscar um empate lá em Santa Cruz, uma vitória na outra semana aqui diante do Esportivo, e desta forma as coisas irem amenizando para o Esporte Clube São Luís no decorrer da competição. O campeonato é difícil, né, porque tem equipes qualificadas, só que se discute que São Luís não consegue enfrentar de igual para igual a dupla Grenal. Jogou 2 vezes em Porto Alegre, um para a Recopa com o Grêmio levou 4-1, um pelo Gauchão com o Inter levou 4-0, bastante difícil, então, essa situação do São Luís quando enfrenta os grandes lá da capital. E agora, ainda tem na sequência, dia 15 de fevereiro, em princípio, o Grêmio aqui no 19 de outubro, né, para este confronto aí do Gauchão. Informações esportivas, então, para começar a semana, avaliando o Gauchão, rodada do final de semana, tudo que acontece você vai conferindo sempre ligado aqui no nosso canal da ZS TV. Obrigado a todos, grande abraço, uma boa semana e a gente vai trazer no decorrer aí da semana mais informações do nosso esporte, também de muitas outras destaques aqui. É você que se liga na ZS TV Juí, nosso podcast, nas programações que a gente está trazendo no dia a dia. Você pode também conferir as notícias lá no nosso portal de notícias, Almir Soares Notícias, e conferir tudo também nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, que estaremos sempre trazendo os detalhes para você, torcedor. Grande abraço, ótima semana!